Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Danilo, sou professor de português e hoje eu quero falar aqui um pouco sobre redação. É um vídeo bem curto, uns 5 minutinhos e ver pelo menos uma coisa ou outra assim bem especial aqui, tá bom? E eu quero falar um pouquinho sobre coisas que a gente não pode fazer numa redação, ok? Na verdade, eu quero falar só sobre um ponto aqui que a gente precisa tomar muito cuidado, ok? Que é uma coisa chamada estrangeirismos. Isso mesmo, estrangeirismos, aquelas palavras que são emprestadas de outros idiomas e a gente acaba aplicando na língua portuguesa no dia a dia. Aí você tem alguns conceitos, algumas palavras do nosso dia a dia, por exemplo, aí, shampoo, abajur, blitz, download, deletar, esses tipos de palavras bem comuns no nosso dia a dia, e sem falar nos nomes de redes sociais, de marcas, né, que a gente tem, a maioria em inglês, e a gente acaba usando no nosso dia a dia. E porque assim, gente, a língua, todas as línguas no geral, né, mas falando aqui do português, o português ele é muito dinâmico, é uma língua muito dinâmica e nós somos muito criativos. O brasileiro é um povo muito criativo, a gente sabe, né? Conhecido lá fora por ser um povo muito criativo em muitas coisas, né? Para coisas boas ou às vezes para coisas ruins também, né? E, enfim. Mas a gente também é muito criativo na forma de usar o idioma. Principalmente jovens, vocês aí, estudantes, fase de estudante, adolescentes, enfim. Vocês são bem criativos na hora de usar a língua, inventam palavras assim. Coisa bem interessante que muita gente que não fala português, aprende português, vê, nossa, vocês têm muita palavra interessante aí, nova, tal. Enfim, nós temos a nossa criatividade, o jeito da gente inovar o idioma todo dia, né? Isso é um ponto bom, isso é uma coisa boa. A língua, o idioma, ele é dinâmico, ele evolui. Se você pegar um texto, enfim, um vídeo de 30 anos atrás, 40 anos atrás, do seu pai ou da sua avó falando, muita palavra lá talvez você não vai entender, porque, enfim, a língua evoluiu bastante nessas décadas para cá. E, por fim, a gente precisa evoluir o idioma, tá? Mas, assim, gente, na hora de fazer uma redação, a gente precisa ter muito cuidado para não passar muita coisa muito informal para o papel, ok? Por exemplo, as gírias, toma cuidado com gírias, tomem cuidado com abreviações, internetês, como dizem, né? Aquelas abreviações, palavras, enfim. E numa redação isso não é legal, ok? Porque numa redação você precisa ter ali, na medida do possível, um português bem mais formal, o mais formal que você puder, ok? E você vai usar aquele português mais certinho, né? Aquele mais parecido com a gramática. No dia a dia a gente não usa aquele português 100% da gramática, aquele 100% do livro, a gente sempre vai dar aquela improvisada, mas na redação nem sempre a gente vai poder fazer isso, tá? A gente não pode fazer isso. E uma coisa, um fenômeno, né, na verdade, que eu quero falar aqui é o chamado estrangeirismo, ou como eu disse, né, aquelas palavras emprestadas que a gente acaba inovando e trazendo para o nosso idioma aqui, ok? Ok, você vai escrever a sua redação, você aí, adolescente aí de 16, 17 anos, acostumado a ouvir tantas palavras novas aí, na hora do texto você vai escrever de acordo com o tipo de linguagem que você usa, tá? Então, tenta eliminar gírias, tenta eliminar abreviações e principalmente estrangeirismos, ok? Alguns estrangeirismos já fazem parte da nossa língua, como eu falei, por exemplo, deletar, um verbo deletar, do inglês to delete, né? Eu quero usar isso numa redação. O governador tal deletou a ação tal. Ok, tá tudo bem, é um verbo que a gente já usa há um tempão. Enfim, mas eu fiz aqui uma lista de alguns verbos que vocês provavelmente já usam bastante, mas não são tão tão comuns como é o deletar. Por exemplo, aqui o verbo tweetar, logar, downloadar, então,
de download, né? Hackear, chipar, linkar, etc. Então, esses tipos de verbos a gente acaba acostumando a usar no dia a dia e quer colocar ali na redação. Então, assim, gente, toma muito cuidado, use, nesse caso, gente, como não são verbos muito, ainda não são parte do corpus da língua portuguesa oficial, né? Você não vai ver uma palavra dessa, talvez você não vai ver num dicionário, né? Pelo menos um dicionário tradicional você não vai ver, ok? Então toma cuidado. Então, na hora de usar, usem um sinônimo, tá? Por exemplo, tweetar, escrever um Twitter, né? Logar, entrar com a senha em um website, para fazer uma inscrição, etc. Tá? Então você vai ter várias opções, né? Várias alternativas. Linkar, usa fazer um link, ok? Então usa o fazer mais a palavra original, fica até melhor, ok? Do que a gente querer inventar demais e acaba deixando o texto com muita marca de informalidade, ok? Dependendo do tipo de texto que você faz, muita marca de informalidade pode tirar aí alguns pontos, porque fica um texto muito subjetivo, muito informal, e o objetivo da redação é ser o mais claro possível, ok? Ser o mais objetivo possível, ok? Então, enfim, talvez quem vai ler a sua redação, o leitor da sua redação, seja uma pessoa talvez mais velha, que não esteja muito familiarizada com esse vocabulário, e ele ou ela vai ver ali a palavra, o que é isso aqui, não? E vai dar um ponto negativo ali. Isso vai, com o tempo, isso pode ser ruim, né? Enfim. A gente nunca pode usar essas palavras, professor? Pode. Eu pensei em uma situação aqui que você pode usar, por exemplo, se você vai fazer uma citação direta. O que é a citação direta? Você está fazendo a sua redação ali e você pensou em uma frase que uma pessoa X falou e que vai ser relevante ali para o seu texto. Então você vai colocar ali, por exemplo, no Rock in Rio passado, o artista brasileiro fulano disse, abre aspas, vai colocar o abre aspas ali, né? Todos os meus fãs tweetaram para mim no final de semana, fecha aspas. Aí você colocou tweetaram mais uma fala que esse artista falou, não é uma fala sua, ou seja, você transcreveu o que essa pessoa disse. E tá repetindo, lembrando aqui, se você vai fazer uma citação direta, tem que fazer sentido com o texto, tem que ser pertinente ao texto, ok? Não vai citar qualquer coisa. Então tem que ter a ver com o texto que você está, com a sua redação ali, tá bom? Então, nesse caso, você você pode pôr porque você está fazendo uma citação direta e escrevendo exatamente o que a pessoa pode ter falado, ou o que a pessoa falou, tá bom? Então, nesse caso, Agora, se não é isso, se você simplesmente está falando uma coisa, e nós precisamos, por exemplo, downloadar o nosso trabalho na escola e imprimir e entregar para o professor. Não, gente, fazer o download, ok? Melhor. Então, não use essas palavras, esses estrangeirismos, não usem esses estrangeirismos em construções que você está fazendo ali, ok? Então, repetindo, marcas de informalidade podem ter pontos descontados ali, tá bom? Sem mais, é isso. Então a dica aqui de hoje é cuidado com os estrangeirismos e com as marcas de informalidade na sua redação, ok? Na dúvida, não use gírias, não use estrangeirismos, use sinônimos da própria língua portuguesa, nós temos vários aí, ok? E para você que quer estudar sinônimos, pesquisa aí no Google, sei lá, dicionário de sinônimos, tem vários, você vai ver vários aí para você aprender, ok? Então, gente, é isso por hoje. Bons estudos aí para vocês e sucesso aí na sua redação. Leiam bastante, se informem e pratiquem redação aí, pelo menos uma por semana aí é o mínimo, né, que você pode fazer para ir praticando aí, tá bom? Faz a sua redação, leva para um professor que você tem mais ali intimidade, enfim, professor, pode corrigir aí para mim, por favor, tal. Então, pratica aí e é isso, gente. Boa sorte e abraço. Tchau, tchau.